Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um mover? Há um tempo atrás, eu tenho como testemunho pessoal, eu estava numa piscina, daquelas piscinas de onda, e aí eu estava me afogando. Gritava para minha irmã, que estava lá fora, e não conseguia. E aí teve um momento que eu falei, morri, já era. E aí eu senti uma mão atrás de mim, me empurrando. E isso foi algo de muita dúvida na minha vida. O que era aquilo? O que era aquela força? Aí tinha novelas, né, que falava que tinha uma rainha do mar, Iemanjá. Aí eu falava, será que tem mesmo? Porque eu lembro que me empurrou, senão eu estaria morto. E aí, no meu encontro, esse espírito, ele entrou. E eu reconheci que era aquele mesmo espírito lá de trás. Então aí eu comecei a ser mais apaixonado e fascinado por esse Espírito Santo. Porque eu entendi que era ele. Quem é você? Se apresenta a mim. Porque eu sei que você me amava muito antes de eu ser crente. Muito antes de eu saber quem é Deus. Eu nem tinha intelecto praticamente, tinha, mas muito pouco. E o Senhor já me amava, já cuidava da gente. Bom, o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um sentimento no momento, ele é uma pessoa. E isso é muito importante a gente saber, que o Espírito Santo, como Deus e como Jesus, eles são as pessoas. Mas o que é necessário para um ser considerado uma pessoa? É só vida? Uma árvore tem vida, mas ela não é uma pessoa. Bom, o que é necessário para um ser considerado uma pessoa são três coisas: vontade, emoções e intelecto. O Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem sentimentos por cada um aqui. Deixa eu só ver aqui. Bom, ele em Apocalipse 2:7 diz lá que ele fala. Aí tem as referências, depois eu passo no WhatsApp, que são muitas. Ele ensina, compartilha sabedoria, ele se entristece, ele guia, ele ordena, ele clama, ele convence um homem do pecado. Somente um ser pessoal pode fazer isso por alguém, convencer algo de alguma coisa. Uma árvore não consegue, um sentimento não consegue te convencer de algo, mas um ser que é pessoa, ele consegue. Bom, e o Espírito Santo, ele também tem outra característica. Ele é Deus. Assim como Jesus, como Deus, ele também é Deus. Então, quando Jesus falou que ele iria mandar um consolador para dentro de você, ele estava falando, eu estou mandando Deus para dentro de você. Para que você seja guiado por Deus, para que você seja controlado por Deus. E qual é o teu efeito em nossas vidas? Está lá em Efésios 5, do 14 ao 20. Lá diz o seguinte: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta tu dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, portanto, vede como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo um tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse finalzinho, ele sempre mexeu comigo. Teve uma vez que a gente estava na igreja, eu falei, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo comparou o Espírito Santo com vinho? O que esse vinho representa na Bíblia? O vinho representa o mundo. O vinho representa você ser controlado pelo mundo. Você já viu uma pessoa embriagada? Normalmente a pessoa embriagada, ela perde o controle. Ela começa a fazer coisas que ela não faria se tivesse normal, se tivesse consciente. Ela
bate nos outros, ela briga com os outros, ela odeia os outros, ela faz coisas de qualquer jeito, igual bicho. Mas por que Paulo comparou, então, esse mundo com o Espírito Santo? Na verdade, não foi só uma comparação, foi uma semelhança do homem que é controlado pelo Espírito Santo e pelo vinho. O homem que é controlado pelo Espírito Santo, ele perde o controle. Ele perde o governo da sua vida. Tem muita gente que tem o Espírito Santo, mas não deixa o Espírito Santo ser o governo. Não deixa ele chegar aqui na parte do intelecto e começar a agir por você. E esse é o problema da nossa igreja, das igrejas, que tem esses problemas. É que o Espírito Santo ainda não chegou no governo. Porque o dia que ele chegar no governo, a igreja vai amar. Eu falo igreja, mas eu falo igreja também, igreja como nós, individual, que nós somos igreja. Então, o dia que o Espírito Santo, é lógico que ele está tomando controle, ele tem um governo da vida de muita gente, mas quando ele tiver mais o governo, nós vamos amar mais, nós vamos buscar mais as pessoas que estão perdidas, porque o Espírito Santo, ele clama por vidas. Ele não quer outra coisa além de vidas. E aí as pessoas, elas tentam possuir o Espírito Santo, tentam possuir Deus, falando que, não, venha para a igreja, a campanha da prosperidade, a campanha do sucesso, porque quando Deus estiver na sua vida, você vai ganhar muito dinheiro, porque o Espírito Santo vai estar te falando, não é esse negócio que é para você fazer, é esse. E para você fazer outra coisa, o Espírito Santo vai falar como é que tem que fazer. Cara, isso não é bíblico. Bíblico é o Espírito Santo tomando o governo da sua vida, e ele falando, é para ir para cá, não é para ir para lá. Não, mas eu quero ir para cá, Espírito Santo. Aí você está indo de forma carnal e não espiritual. Porque o Espírito Santo, ele quer o governo. Bom, e o outro ponto é que ele tem sentimentos. Se ele tem sentimentos, ele pode se entristecer com algum de nós. Ele pode se alegrar, dependendo da conduta. E lá em Efésios 4:30, diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. E uma coisa que o Espírito Santo mais se entristece é com o pecado. O pecado em si, e a busca ao mundo, ele se entristece muito. É isso que faz com que ele fala, o mundo não pode me ver. O mundo, ele não pode me receber. Porque o mundo, ele não vai entender quem eu sou. Ele não vai entender os princípios. Ele não vai deixar eu tomar o governo. Então, o Espírito Santo, ele se entristece com o pecado. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós estamos afastando ele um pouquinho da gente. Porque ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele não vai morar num lugar onde está tudo sujo. E ele vai querer arrumar e não vai deixar arrumar. Não vai deixar ele... Não, eu quero morar no seu ser. Mas, cara, se você continuar bebendo, se você continuar fazendo as mesmas coisas do mundo, como é que eu posso morar em você? Se você é o mundo. E eu não quero morar no mundo, eu quero morar em pessoas. Bom, e ele pensa sobre você. Lá em Isaías 55:7, ele diz o seguinte: deixai o ímpio o caminho, e o maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos.
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar para que dê sementes ao semeador e pão ao que come, que sejamos governados por Ele. Que a nossa escolha hoje seja ser governado por Ele, que Ele possa mudar a nossa conduta e que Ele venha poder ser o governo mesmo. Se Ele falar uma coisa, é isso aqui, e a gente escutar. Eu estava vendo, teve uma campanha do IBGE, como é que se diz? Um censo lá, aqueles do IBGE, que fala quantas pessoas, estatística. E lá dizia o seguinte, 25% da população no Brasil hoje, ela se determina evangélica. Aí qual é a surpresa? 25%. 25% é evangélico. Qual foi a surpresa nessa estatística dessa vez? Que dessa vez tinha alguns que se via como evangélicos não praticantes e evangélicos praticantes. Aí eu penso, cara, como é que você consegue ser um evangélico não praticante? Como? Eu creio nessas palavras aqui, mas eu não sigo. Eu sei quem é Jesus, mas eu não quero me parecer com ele. Eu me pareço aqui com o mundo. Como pode? Para mim, a pessoa mais miserável é a pessoa que fica no meio em cima do muro. Por quê? Cara, essa pessoa não consegue pecar direito, com intensidade, e ela também não consegue buscar a Deus direito, com intensidade. A palavra intensidade quer dizer que vem com força, que vem com bastante, sabe? Então essa pessoa não consegue ser intensa em Deus, e nem intensa no mundo. E qual é o valor disso? Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Talvez o que nos afasta do Espírito Santo é isso. Que nós estamos sendo tão carnais que ele deseja se manifestar a nós, mas às vezes as condutas do mundo, as coisas do mundo são mais fortes. Às vezes as palavras do mundo entram com mais facilidade em nosso ouvido. E aí o Espírito Santo ele não força. Ele é sensível demais. Deixa eu dizer alguma coisa aqui. Bom, e o que podemos esperar dele? O que podemos esperar do Espírito Santo? A partir do momento que entregamos o governo para a nossa vida para ele. Porque hoje nós entendemos que nós não podemos possuir o Espírito Santo. Nós não podemos colocar ele como coisa. Qual é o real, a real vontade que eu tive de dizer que ele é uma pessoa? É que nós não podemos falar, nós temos o Espírito Santo. Porque nós não podemos ter. É ele que nos tem. É ele que pode nos possuir. Nós não podemos governar as ações dele, governar as palavras dele, governar as vontades dele. É ele que pode governar a nossa e mudar a nossa. Por quê? Porque ele tem intelecto. Esse intelecto dele, a gente pensa assim, caraca, qual será o tamanho do QI do Espírito Santo? A gente vê caras aí muito, muito inteligentes, né? Que tem QIs enormes, Isaac Newton. Mas qual é o tamanho do QI do Espírito Santo? Bom, o QI do Espírito Santo está acima da inteligência. Ele sabe todas as coisas. É por isso que muitas igrejas usam o Espírito Santo para falar assim, não, se você tiver o Espírito Santo, você vai tomar decisões certas. Cara, não é só para tomar decisões certas, é para o Espírito governar, que às vezes uma coisa que você ia fazer, às vezes é uma coisa certa, mas às vezes não é controlada pelo Espírito Santo.
Entende? E o que podemos esperar dele? Está lá em 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Está escrito o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Nós não podemos conhecer Deus sem o Espírito Santo. Ele é a ponte. É Ele que vai, quando a gente estiver lendo a Bíblia, você vê uma pessoa mundana lendo a Bíblia, ela não entende nada. Ela fala assim, não, esse Jesus aí, não. Lá no Velho Testamento, Deus era mau, muito mau. Só que quando você ganha o Espírito Santo, você vai entender, você fala assim, caramba, as pessoas eram maus, hein? Deus fazia tudo por ela, e aí elas começavam a se prostituírem, a se prostituírem com outros deuses, a se prostituírem com a Babilônia. As pessoas eram más, né? E aí o Espírito Santo, ele vem e fala, mas Deus, ele mesmo com aquela maldade, e ele sendo justo, a maldade das pessoas, né? E ele sendo justo, ele quis fechar isso, porque as pessoas não podiam mais entrar no Santo dos Santos. Aí ele veio, eu vou mandar meu filho. Para mim, o filho dele era a coisa mais preciosa que ele tinha. Um Deus que é família, um Deus que age na terra pela família. Ele vai mandar o filho dele, e o único filho dele, espiritual, né, de forma falando. E ele veio, morreu e falou que ia deixar um consolador. Consolador que é Deus, o Espírito Santo, para nos guiar, para nos falar o caminho certo, para nos falar qual a conduta certa, qual é o caráter certo, como é que é a forma de agir. A gente vê na televisão aí as pessoas falando que possuem o Espírito Santo, e aí começa a rodar, começa a mugir, tem uns que latem. Na verdade, quando você conhece o Espírito Santo, você entende que ele vai te fazer ser mais humano. Vai fazer você amar mais as pessoas. Vai fazer você mais a querer mais a confiança das pessoas. Vai querer você ser mais honesto, mais humilde, mais íntegros. É isso que o Espírito Santo espera da gente. Por isso que ele plantou a gente aqui. A gente tem força, a gente tem vida. Daqui a alguns tempos, a gente não vai ter mais essa vida, a gente vai estar do outro lado da rua mesmo. Então a hora é agora. Lá no céu você não vai poder exercer o seu ministério. Lá no céu você só vai poder adorar a Deus. Aqui você tem a oportunidade de agir pelas mãos de Deus aqui nessa terra. Buscando pessoas, ministrando para as pessoas, falando dele, falando do Espírito Santo. Tinha um amigo meu na época de faculdade, que ele falava muito sobre o Espírito Santo. E eu falava assim, ele falava assim que ia falar com o Espírito Santo determinada coisa. Eu falava assim, não, ele deve orar lá, né? Aí ele deve ficar esperando, tipo assim, um vento passar, ou tipo assim, se a moeda cair desse lado é porque o Espírito Santo quer isso. Não é assim. Quando você começa a conhecer o Espírito Santo, as coisas são diferentes. Ele fala mesmo. Quando eu estava ali adorando, eu senti o Espírito Santo no nosso meio. Eu senti ele aqui, ele andando, a pessoa dele, sabe? Ele falando com cada um, ele mudando coisas que ele quer mudar. Como o Gabriel disse, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos conformar por apenas ser salvo. Apenas ser salvo. Não, eu me converti, agora eu sou salvo, estou na igreja e tal. Cara, só ser salvo. Não viva abaixo do que Deus criou você. Não viva abaixo. Tenta viver aonde Deus falou. Não, é isso que eu tenho para a vida do Gabriel, é isso que eu tenho para a vida do Guilherme. É isso, e ele vai buscar, ele vai falar para mim que eu vou direcionar o caminho dele, e ele vai ganhar pessoas. E antes dele ganhar a pessoa, eu já ganhei ele. E essas pessoas que ele for ganhar, ele vai ganhar da forma correta. Não é, vamos para a igreja, não, beleza, você fica adorando aí, mas de boa, só estar aí na igreja tá bom. Não, não é só isso. A gente tem que ter uma intimidade com Deus,
ter um relacionamento com Ele bem próximo, sabe? Para que Ele possa falar, e mesmo que o que Ele falar, e a gente fala assim, não, Senhor, eu não quero amar os povos não alcançados, não. Eu não quero amar uma pessoa lá na China, não. Por quê? Porque dói. Se você for para a China, eu vejo a visão do missionário. Se ele for para a China, ele está indo para lá, amando a pessoa, está indo, levando uma palavra de salvação para a pessoa, mas quando ele chegar lá, aquela pessoa não vai aceitar fácil assim. Não vai, sabe? Ele vai chegar lá, a pessoa ainda vai querer matar ele. Entendeu? Então, mesmo que as coisas sejam difíceis, o Espírito Santo ele vem e fala para a gente ter persistência e cada dia deixar ele tomar mais o governo das nossas vidas, mais o controle, sabe? Para que chegue um momento e a gente fale assim, Espírito Santo, isso aqui que o Senhor está fazendo, eu nunca poderia fazer pelas minhas mãos, pela minha mente. Isso aqui, Espírito Santo, vai dar certo mesmo? Que ele venha tomar o controle das nossas vidas. Amém.